Oi, amiga, cadê a Nayara? Que até agora não chegou? Tá atrasada, né? Tá atrasada, como sempre, né? Aê! Do jeito que nós gostamos. Ao nosso novo projeto. Tchim, tchim. Então, gente, vamos começar aqui hoje falando sobre um projeto que nós começamos, como nós sabemos, né? Numa última viagem que a gente fez no Rio. Almoçando, decidimos criar esse projeto, que eu acho que tem tudo a ver com a gente, sobre a parte de empreendedorismo. Nós que estamos, né, há muito tempo no mercado aí, passando os perrengues que a gente passa. E, assim, eu acho que para a gente começar mesmo, antes de qualquer coisa, a gente tem que se apresentar, falar um pouco sobre nós, sobre a nossa história. Tá todo mundo um pouquinho nervoso, né? Porque é a primeira vez, mas eu acho que conforme vai, com certeza, vai fluir bem. E aí? Fala um pouquinho sobre você, sobre sua história, quem é você, de onde você veio, como é que você começou. Conta um pouquinho para nós. Então, meu nome é Nayara, tenho 30 anos. Gente, não gosto de falar minha idade. Vou falar só aqui, hein? Mas vocês não contam pra ninguém, não. Tenho 30 anos. Esse mês completa 3 anos de marca. Minha marca é a Wish, né? Eu empreendo com roupa feminina. Faço modinha. E tô há 3 anos no mercado, lá na 44. É isso. Thaís? Meu nome é Thaís Lourani, né? Eu tenho 30 anos. Filha do Lourim, da dona Neiva, né? Sou natural daqui de Goiânia. Tem mais ou menos 5 anos que eu empreendo no ramo da moda, né? E é isso. Tem mais coisa, gente. mais Depois, coisas. com o tempo aí, a vai gente vai falando. Meu nome é Bruna. Meu nome é Bruna Mendes. Sou do interior de São Paulo. Tenho 33 anos. E na parte de moda mesmo, eu trabalho, tenho 8 anos. Entre loja física, online. Depois também vou me aprofundar nesse assunto. Hoje, atualmente, tem 2 marcas. Uma é fabricação própria, que é da parte de bodies, né? Que é a Cereja Body. E outra também é na parte de moda, modinha no geral, que é a Cereja Brand. Então, hoje eu fabrico e também revendo algumas parcerias que eu tenho na parte da Cereja Brand. Então, entre altos e baixos, entre perrengues e não perrengues, tem 8 anos aí que eu tô no mercado. Vou começar a falar até para deixar as meninas um pouco mais tranquilas. Sempre gostei de moda. Então, eu sempre vim de uma família muito humilde. Então, né, desde os meus 20 anos de idade, morei em São Paulo. Então, eu morava de favor, né, na casa de tias minhas. Então, nunca tive muito acesso à questão de moda, de roupa, só que sempre gostei muito da parte de moda. Então, com 20 anos de idade, eu tive a oportunidade de vir para Goiânia para trabalhar numa coisa nada a ver com moda. Numa empresa de equipamento de segurança, tudo. E nessa empresa foi onde eu tive a oportunidade de conhecer mesmo toda a parte hoje que eu tenho de um pouco de experiência em outras áreas, sem ser na parte de fabricação. Né? Lá mesmo que eu tive a oportunidade de conhecer a parte de logística, como que funciona a logística, financeiro, como que uma empresa funciona, né, por dentro mesmo, porque a gente acho que, né, as pessoas que estão nos ouvindo, que estão vendo nosso vídeo, acham que tudo é muito simples, mas não é. Realmente é um processo muito extenso e complicado dentro da própria empresa. Então, a experiência que eu tive foi nessa empresa que eu trabalhei durante 4 anos. Né, tive a oportunidade de mexer com a parte de sistema, questão de nota fiscal. Eu era da área de vendas, depois fui para a parte do financeiro, quantos a pagar, quantos a receber. Tive vasta experiência em todo tipo de coisa que vocês imaginarem. Nessa época. Só que sempre eu queria mexer com a parte de moda. Sempre tive vontade, sempre quis. E mais ou menos em 2014, a empresa que eu estava trabalhando estava passando por uma dificuldade financeira. E eu tinha um carro somente, né? Que era o único bem que eu tinha, que era quitado, porque o resto não tinha nada. E eu falei, não, agora vai ser a hora de eu tentar montar uma loja. E surgiu uma oportunidade, se não me engano, foi no LX, tudo que eu vi uma loja na CIS Chateaubriand, aqui em Goiânia, que é ali no... Como que é o nome daquele setor ali? Setor Oeste, isso. Que ela já vendia multimarcas, tudo, uma empresa que tinha bastante tempo no mercado. E eu falei, não, é agora ou nunca, né? Não tinha dinheiro, só tinha o carro, vendi o carro para poder comprar. Lembro perfeitamente que eu dei meio que o carro de entrada e ainda dividi mais umas parcelas aí que eu tinha que passar pela frente. Meti a cara de uma coisa que eu não sabia, não tinha conhecimento, achava que era tudo muito simples, era só você comprar e vender. Na época, ainda não tinha tanto acesso a redes sociais, a parte do Instagram, tudo igual tem hoje. Hoje em dia, a gente tem muito acesso, né? A parte de marketing, a parte de loja e etc, né? Ter acesso às lojas, antigamente era mais físico. E foi quando comprei a loja, tudo.
E eu fiquei mais ou menos 1 ano na loja. E, infelizmente, a loja não deu certo, né? Eu revendia grandes marcas, né? Lança-perfume, Jimmy, tudo. E era tudo muito caro. Então, você tinha que comprar as coleções por ano, né? 3 ou 4 coleções por ano. E era coisa de tipo 30, 40 mil reais. Para quem não tinha capital de giro, porque eu não tinha capital de giro, fui me endividando. As pessoas iam na loja, às vezes não compravam porque as bermudinhas eram muito caras, as roupas eram muito caras. Enfim, mais ou menos durou 1 ano de loja. Eu tive que fechar a loja. A única coisa que eu consegui pagar na época foi a funcionária. Aí eu vendi para uma outra pessoa que, com a venda do estoque e tudo mais, eu paguei o ponto, tudo, e entreguei o ponto. E aí, naquele momento, eu tinha opção. Ou eu volto a trabalhar para alguém, ou eu vou continuar tentando de alguma forma. Eu tinha a página, né, no Instagram, que era 15 mil seguidores na época, que era muita coisa. E aí, eu transformei a marca, que era Cereja Mix, na época, para Cereja Body. E eu revendi as marcas da região de Goiânia, porque eu não tinha capital. Eu tinha acabado de quebrar, eu não tinha capital de giro, nenhum. Só que eu falei, de alguma forma vai ter, de a gente continuar no ramo da moda, né? Aí até foi meu esposo na época, mais meu enteado, e eles foram lá na 44, tudo, né? Foi quando eu conheci a 44, porque ali o setor oeste era um outro público que não tinha nada a ver. Foi quando eu conheci a 44 e conheci empresas de body ali na região, porque a gente já tinha uma procura muito grande de body na época, e isso foi mais ou menos em 2015. 2014 abri a loja, em 2015 eu comecei a revender os bodies. Revendia de vários fabricantes aqui da região, que eram meus parceiros, e durou, né, essa parceria por um bom tempo. Se eu não me engano, mais ou menos de 2 a 3 anos. Então, eu vendia online, então. Eu vendia aí só online. Fechou a loja e era lá em casa. Lá em casa que eu vendia mesmo. Para quem não sabe, a 44 aqui é uma região que é como se fosse o Brás de São Paulo. Isso. Né? Só que menor, né? Menor. Mas, assim, nessa época, 2015 ainda, era bombada, assim, a 44. Depois a gente vai até falar sobre esse assunto da questão da pandemia, né? Que depois da pandemia mudou um pouco o cenário. Mas, assim, nas lojas que eu comprava, como eu não tinha capital, então eu postava para as minhas clientes, elas compravam a mercadoria e depois eu ia e buscava. Sem o capital, então. Sem o capital. Trabalhava com o estoque do meu fornecedor. Hoje, atualmente, conhecido como dropship, né? Mas antigamente não, então tinha uma confiança mútua. Mas acontecia de não ter mercadoria, eu ter que falar com as clientes, que tinha que trocar, tudo mais. E a empresa foi, tipo assim, através do online foi crescendo. E aí começou os fabricantes já não ter mais para me atender, eu não tinha mercadoria para me atender, e eu ficava me desgastando com as minhas clientes, porque tinha que trocar tudo mais. E aí eu falei, não, eu tenho que arrumar uma outra forma. E assim, nessa época, como eu não tinha capital, mas eu comecei a criar nome. Porque através do Instagram, através dos depoimentos, através das postagens, a gente vai tendo uma credibilidade. Através da credibilidade que o Instagram me trouxe na parte das vendas online, foi quando eu comecei a pegar a confiança das minhas clientes, né? Aí começou, e eu sempre tinha a questão da venda dos bodies. E nisso, juntando com essa parte dos bodies, algumas clientes, principalmente uma cliente muito especial que eu tenho, que é minha cliente a Ana, de Rondônia. Ela é minha cliente até hoje, tem 6 anos que ela é minha cliente. Ela falava, Bru, eu não tenho como eu ir em Goiânia. Por que você não passa nas outras lojas sem ser de body e compra mercadoria para mim? Eu te pago uma porcentagem das roupas que você compra e você despacha tudo para mim, porque não compensa eu ir, porque é muito longe, porque Rondônia é muito longe, não compensa eu ir para Goiânia. Sim, foi quando surgiu a Cereja Brand e foi quando eu conheci a Thaís. Porque através tipo assim, eu andava lá e ficava procurando fornecedor novo e parcerias. Então, eu falava, pessoal, eu não tenho, tipo assim, loja física nem nada, mas eu quero vender online. Assim como hoje funciona, né? Tem muitas lojas que trabalham nesse mesmo segmento hoje, que trabalham com o estoque dos fabricantes, né? E é uma questão muito de parceria mesmo, porque você utiliza as fotos da pessoa e vende a mercadoria da pessoa e depois você vai e busca. Foi quando eu conheci a Thaís, né? Através dessa questão de revenda. Tem quantos anos, então, que você conhece ela? Vai ter, então, se foi 2015, mais ou menos, vai ter uns 5 anos, né, que a gente se conhece. E era difícil conseguir essa amizade, viu? Porque, assim, ela e o Vinícius, né, como é até hoje, lógico que ela tem a equipe dela muito grande, né? Mas era numa banquinha lá embaixo. Depois ela vai contar a história dela, né? Mas era a banquinha lá embaixo, então ela ia para São Paulo, porque ela revende, né? Ela tem a parte de multimarcas, que ela tem uma parceria muito forte, né, com as grandes marcas de São Paulo. E ela revendia essas marcas, então toda segunda-feira, né, final de semana ela viajava e segunda-feira à noite ela chegava e terça-feira
a gente tinha que ir lá buscar a mercadoria, né? Era tudo muito rápido. Muito tudo rápido. fast. Inclusive, quando eu fui lá uma vez, que é tipo assim, a gente não tinha amizade nenhuma. Eu conheci ela através dessa oportunidade que eu tive de revender as marcas que ela vendia, né? Cheguei lá, teve um dia, até foi um perrengue que ela passou. Eu vou Cheguei contar. lá, Calma que eu a vou- lojinha dela tava fechada por um perrengue que ela passou lá. E foi quando eu fiquei, tipo, muito preocupada. E aí a gente começou a tentar puxar mais assunto, né? Só que ela sempre foi, tipo assim, mais fechada, tudo. Tanto ela quanto o Vinícius. O Vinícius tem cara de bravo, viu, gente? Gente, ela falou que pra Pra quem conseguir a quer. amizade dela é 1 ano. Eu falei, ó, desiste, minha filha. Se for 6, você nem vem, pode vazar. Não, 1 ano não. Aí foi quando ela passou esse perrengue, a gente, tipo assim, meio que se aproximou depois disso. E eu continuava vendendo online, né? Ainda não tinha condição de ter loja, né? Nem nada disso. Comecei, né, a vender também a parte de multimarcas, que era revender as marcas da 44 junto com os bores. E aí eu criei a outra marca, que atualmente chama Cereja Brand, mas ela já passou por vários nomes. Era Cereja Express, Cereja Store, vários nomes. E Cereja Brand mesmo, ela tem 2 anos... Não, 3 anos já que chama Cereja Brand. Só que eu comecei a vender, né, postando tudo, depoimento dos clientes, e começou a crescer o negócio a partir daí, porque hoje as pessoas pensam que, nossa, é tão rápido, né? Nossa, hoje o que você tem foi tão rápido, mas não foi, gente. Foi tipo um grãozinho mesmo. E nisso eu tinha... eu só vendia em casa, tudo, então eu tinha que ir lá na 44. Eu morava, naquela época, quem conhece Goiânia, eu morava no setor sudoeste. Então, eu tinha que sair todos os dias, quando abria 44, que é normalmente a partir de terça-feira, buscava a mercadoria, enchia meu carro de mercadoria, voltava para casa e arrumava as mercadorias. E nisso foi crescendo cada vez mais. E chegou um tempo que não tinha mais nem condição de eu voltar para casa para poder arrumar mercadoria. Eu tinha que arrumar no meu próprio carro. Então, quando eu arrumava no meu próprio carro, já ficando sem espaço. Então, a gente abria as portas. Nossa, o pessoal do Mega Moda conhece nós demais. Aí nós ficávamos no estacionamento, pegava a diária do Mega Moda, porque a gente ficava arrumando mercadoria dentro do carro. Tanto dos bores, quanto da parte da brand, né? Que é a questão da multimarcas. Aí foi quando também a Thaís, eu cheguei nela e falei assim, nossa, eu preciso alugar uma sala aqui na 44, porque não tem condição mais. Né? O carro tá ficando pequeno, eu tô gastando muito combustível de ir e voltar. Então, eu tenho que arrumar uma forma... alguma sala que seja barato, só que nessa hora já bate insegurança, né? Eu tinha falido uma loja há pouco tempo, menos que 2 anos, só que eu via necessidade, só que aí você, né? Na época eu não tinha nome para alugar nada, porque ainda estava com restrição no nome. Só que eu precisava urgentemente alugar alguma coisa e ficar ali num espaço. Então, até então, era eu e meu marido me ajudava assim, né? Conforme ele podia. Aí eu até conversei com a Thais, ela falou, não, tem até uma conhecida, acho que era uma lojista lá também, falou, não, alugou uma sala numa galeria na rua de trás. Aí foi quando eu fui atrás da galeria, tudo, para poder alugar a sala. Aí, quando eu aluguei a sala, foi quando realmente a questão da empresa ela começou a andar. Aí a gente continuava. Aí eu tive que pedir ajuda do meu sobrinho, que hoje é a minha funcionária até hoje, que hoje ele é o responsável pela logística, que é o Maico Filho. Ai de mim se eu não falar o nome deles aqui, né? Que sou muito grata também, que tipo, se não fosse eles, tanto ele quanto meu enteado, que também trabalha comigo hoje, se não fosse eles também, eu não teria chegado onde eu cheguei, né? Então, eles também acreditaram em mim, ele era novinho, aí todo mundo da 44 também, com certeza o pessoal da 44 vai ouvir esse nosso podcast, eles vão lembrar da nossa correria, que era ele que ia buscar. Eu fazia o pedido pelo WhatsApp das marcas, entrava no grupo deles, e ele que fazia a coleta para mim. Nesse meio tempo, na questão da brand, eu também já estava começando a parte de fabricação com parcerias do body. Aí, crescendo demais também, não cabia na salinha pequenininha, que eu acho que eu tinha lá, sei lá, 15, sei lá, nem sei quantos metros quadrados, mas era muito pequena. Só cabia uma mesa, que veio da loja antiga que tinha falido, um computador e só, não tinha mais nada. E já não cabia mais, né? Eu até tenho fotos dessa época que era muito pequeno o espaço. Aí a gente alugou uma outra sala, na mesma galeria, na parte de baixo, para fazer o estoque dos bores. Quando a gente fez o estoque dos bores, que a gente começou realmente, já estava, acho que mais ou menos em 2019, a gente viu a necessidade de ter uma loja física. Por quê? Lá era muito bagunçado. Então, era só realmente estoque e venda online. E os clientes pedindo loja física, loja física. Foi quando surgiu a oportunidade do Shopping Galo, que ele inaugurou em 2019. Até uma conhecida nossa, né, que é a Poliana, ela tinha uma loja lá, né, no Galo. E ela, tipo assim, foi ela que insistiu para a gente poder comprar. Até na época, a Thaís também comprou uma loja lá. Insistiu para a gente poder comprar a loja lá no Galo. Eu falo, não tem como, gente.
Tipo, eu acabei de falir uma loja, tenho um aluguel daqui agora. Como que eu vou comprar mais uma loja, né? Não, mas o financiamento era bom, tipo assim, eles não constavam e você tinha que dar uma entrada parcelada lá e eu meti a cara. A gente comprou a loja mais ou menos em setembro e em novembro a gente inaugurou, novembro de 2019. E lá a gente está até hoje. Então, independente de pandemia, do que teve, eu não tenho coragem de nunca fechar a loja, porque parece que, tipo assim, foi o meu divisor de águas, foi quando a gente Então, foi, montou a tipo, loja antes mesmo. um pouco antes da pandemia. Pouco antes da pandemia, você foi abriu a quando loja abriu a lá. loja no Galo. Foi em novembro de 2019, quando a gente abriu. Aí nós fizemos a inauguração, a loja pequenininha lá, mas, tipo, hoje é meu xodó, tanto que é uma loja que chama muita atenção, porque eu fiz questão de colocar as partes douradas, tudo em relação à questão da loja mesmo. E, né, dei esse pontapé grande demais na minha vida, que foi a questão da loja, e continuei com as outras duas lojas os outros dois espaços que eu tinha do estoque, que era na rua de trás do Galo, né? Continuei com os estoques lá. Eu vou deixar um pouquinho vocês falarem, porque minha história é grande, senão eu vou ficar falando muito. Mas nesse ponto, quando eu abri a loja, em novembro de 2019, foi quando a gente fez a inauguração, que esse ano, no caso, vai fazer 3 anos de loja, né? Em março de 2020, foi quando veio a pandemia. Eu acho que nessa parte foi uma virada de chave, acho que para todas nós, né? Depois a gente vai voltar nesse assunto. Mas foi quando meio que, eu acho que bateu o desespero. Porque você tinha uma dívida, né? Hoje, para quem não sabe, o shopping, além da parte, tipo assim, do financiamento, que foi no meu caso, eu comprei financiado, não paguei à vista a loja, tinha a questão do aluguel. Então, a gente tinha que ter uma parceria muito grande com os shoppings ali. Porque como que você, tipo, não tendo loja, você ia ter que continuar pagando os custos da empresa, né? Mas a sua loja que você tem no outro shopping foi depois, então? Do Megapolo? É. Do Megapolo foi ano passado. Ah, foi ano passado. Tá. Porque Então, foi mais A Bruna recente. tem 2 lojas. Na verdade, atualmente eu tenho 3 lojas, né? Que eu tenho uma loja no Shopping Galo, que foi a primeira, desde 2019. Depois eu abri em parceria com a minha irmã, um ano depois. Não, mentira, um ano depois não. Foi em 2021. Nós estamos em 2022? 2021 eu tinha uma outra loja, né? Que foi em parceria com a minha irmã no interior de São Paulo. E hoje, atualmente, a gente desfez a parceria, a loja é só minha. E tem a loja do Megapolo também, que foi em dezembro do ano passado, né? E tem a loja também, que é a loja física da Cereja Brand. E nós temos também um centro de distribuição. Então, a total, nós temos, tipo, 5 espaços que a gente tem que coordenar, né? As lojas físicas, que são 4, 3 da Bora e 1 da Brand. E um centro de distribuição, que hoje é onde fica a nossa parte do online e tudo mais. Canseira, velho. E temos bastante funcionário, tudo. Nossa. E depois eu entro nesse aspecto. Mas hoje como é que tá? Hoje já tá fluindo, né? Então, pra quem não sabe, né, começou com o meu Foxzinho vermelho. Na verdade, começou com o meu Peugeot branco, que tava quitado, que eu vendi pra comprar a loja, na Assis, né? Fiquei sem carro um bom tempo, aí só o meu marido que tinha o carro dele, a gente dividia, me levava. Aí depois disso a gente comprou um outro carro, que era o Fox vermelho, que virou, tipo, a minha loja mesmo, era o Fox vermelho. Que é onde eu montava a mercadoria, que todo mundo no Mega Moda, né? Que é onde eu arrumava mercadoria, me conhece lá no Mega Moda, por causa dessa questão que eu ficava arrumando no carro. Então, tudo a minha história começou assim. Aí depois veio a loja do Galo, né? Que foi em 2019. Depois veio a parceria com a minha irmã no interior de São Paulo, né? Que é em São José do Rio Preto. Depois veio a Brand, né? Que eu acho que foi a Brand depois. Aí veio o Megapolo e a gente já tinha o centro de distribuição, que tem 2 anos. Então, o centro de distribuição, depois eu vou contar melhor, veio nessa parte da pandemia. Porque devido à pandemia, nós não tínhamos condição de manter a loja do Galo e manter 2 espaços na galeria do lado como estoque. Foi quando depois que veio a pandemia, foi mais ou menos em março, né? Porque começou a questão do carnaval e tal, foi mais ou menos em março. Aí, em março, foi quando começou a pandemia. Depois de um mês, a gente falou, não tem condição mais de manter os espaços lá na galeria. Vamos fechar os espaços. Porque, assim, para o empresário, é muito difícil você retroceder, né? Então, assim, você tem que fechar um espaço, você tem que fechar uma loja. Às vezes, você, tipo, pelo orgulho, você fala, não posso fazer isso, né? O que as pessoas vão pensar? Mas você não tem que pensar assim. Você tem que pensar que realmente o que é melhor para você. Foi quando nós pegamos todo o nosso estoque, a parte do nosso online, já que a gente vendia muito, não podia sair de casa, porque quem lembra, não sei se você tinha loja na época, acredito que sim, já tinha, né? Era polícia lá nos shoppings, não podia abrir, você era multado, né? Então, assim, tinha até cavalaria lá no shopping na época, não podia. Então, assim, foi um desespero total, porque você não podia entrar nas lojas, e o que era para ser 15 dias no começo da pandemia, virou 30,
que depois virou 40, que né, até o pessoal confundia quarentena com 40 dias. E por fim, se eu não me engano, ficou 5 meses fechado, né? Então, assim, mudou demais o aspecto da região, né, da 44, a partir desse momento. Porque, assim, infelizmente, que nem eu falei antes, né? Na época que eu comecei a revender em 2015, era um peteco lá. Era onde que não tinha onde você estacionar, era muita gente Era na lotado, rua. né? E Lotado. hoje, assim, infelizmente, já não é mais dessa forma. Mesmo porque as pessoas compram muito online. Então, eu acho que a pandemia mesmo em si foi uma virada de chave para Muito todos, grande. para todos nós. Tanto a parte boa, né? Que para mim também foi muito bom, quanto para a parte ruim. Porque nós tivemos que, tipo assim, nos adaptar à nova forma de viver. Então, assim, agora que eu acho que estão voltando as coisas, mas há 2 anos atrás, a gente sabe que não tinham pessoas, né? Aí foi fechando aos poucos, né? Fechou, tipo, Goiânia, depois foi fechando Minas, e foi fechando. E as pessoas também pararam de comprar online. Algumas pessoas compravam e outras também ficaram com medo. Muita gente parou de vender. Então, assim, depois a gente entra nesse aspecto. E foi tendo agora, muito golpe também. tem muita história para poder falar. Você quer falar, Nai, sobre essa história? Então, vamos lá. Hoje tem 3 anos, né, que eu tenho a marca, a Wish. Tudo começou há muito tempo atrás. Antes mesmo de entrar na faculdade, eu já gostava muito de roupa. Sempre tive o sonho de mexer com roupa. Só que meu pai e minha mãe queriam que eu formasse, estudasse. Aquela resenha que pai e mãe gostam, né? Então, aí fiz vestibular. Passei em Direito na UFG, da cidade de Goiás. Fui fazer faculdade lá, né? Então, quando eu estava fazendo faculdade lá, eu vi a oportunidade de começar a vender umas roupas lá na faculdade mesmo para as meninas. Então, eu pegava um pouquinho de roupa na 44, levava para Goiás, vendia lá. E também fazia, às vezes, algumas feirinhas aqui. Feira da Lua eu já fiz. Feira do Plaza, que tinha na época também, eu já fiz. Só que chegou uma época que começou a me atrapalhar. Eu tinha que fazer TCC, tinha que estudar para a OAB, então eu tive que abrir mão disso e focar nos estudos. Então, larguei. E também meu pai não queria, né? Então, assim, ficava um pouco complicado tudo. E daí, formei, né? Fiz OAB, consegui a carteirinha, mas nunca desisti do meu sonho, que era mexer com negócio de roupa, né? Me mudei para o Pará, porque eu conheci meu marido hoje, né? Que na época era namorado na faculdade, conheci na faculdade, o Carlos. Então, ele passou num concurso lá no Pará, mudou para Parauapebas e eu fui junto com ele. Então, eu fui acompanhar ele e, quando eu fui, eu já estava grávida do Benício, né? Lá, então, eu fiquei sem emprego, né? Fiquei lá só por conta mesmo, assim, de cuidar do Benício. Quando o Benício estava completando mais ou menos 1 ano de idade, eu conversei com meu marido, né? Que não estava muito satisfeita em, assim, não fazer nada da vida. Assim, não fazer nada, claro que mãe é uma missão muito difícil, muito cansativa, mas eu queria algo mais. Eu queria trabalhar, queria ter a minha profissão. E o Carlos sabia desse meu sonho de empreender. Então, ele falou, Nayara, esse é o sonho, você sempre quis isso, então vamos fazer o seguinte, vamos investir. Eu vou investir, eu vou entrar com dinheiro, e aí você vai. Se der certo, ótimo. Se não der também, não tem problema. Pelo menos você tentou e não vai ficar aquela coisa na cabeça, então, né? Ele foi a primeira pessoa que apoiou. Foi a primeira pessoa que me apoiou. Sonhos, né? E até hoje, né? Até hoje. Concilia. Ele falou assim, não vamos ficar no e se. E se você tivesse feito? Vai, tenta. Se der certo, ótimo. Se não der, tudo bem. Você, pelo menos, tentou. Tirou isso da sua cabeça para não ficar com esse negócio na cabeça a vida toda. Então, ele me arrumou um dinheiro, né? Para me vir para Goiânia. Deixei ele em Parauapebas. Vim com o Benício para Goiânia. Ele ficou trabalhando lá e a gente veio. E aí, minha mãe ficou responsável por cuidar do Benício enquanto eu ia fazer meus corre, né? Então, eu comecei. Eu tinha uma prima que, na época, ela vendia blusinha, cropped, short jeans. E aí, ela me deu todo esse pontapé inicial, que eu não entendia nada de fabricação. Então, assim, tudo foi na tora. Então, você já começou produzindo? Então, eu comecei assim. Primeiro fui em São Paulo. Comprei um pouco de roupa, voltei e vendi as roupas que eu comprei. Com esse dinheiro, eu investi na produção. E aí, minha prima me deu o pontapé inicial. Tudo começou online, né? Eu fui lá em São Paulo, comprei uma roupa, mostrei no Instagram, falei, a gente comprou essas roupas e tal, quem tiver interesse. E aí, fui vendendo com dinheiro, comecei a fabricação. E aí, quando a gente começou a fabricar, eu vi que realmente era aquilo que eu queria. Eu queria fabricar, eu não queria revender. Porque revender não era uma peça que eu fiz, que eu produzia, eu não sentia um amor por essa peça. Fabricar não, era diferente. Eu podia colocar um decote ali, um decote aqui, fazer a peça do meu jeitinho, com a minha cara, e era aquilo que eu queria, uma estampa do meu jeito, tudo do meu jeito. Então, eu falei, não, eu não quero revender, eu quero fabricar. Então, aí minha prima me deu o caminho, falou, olha, era assim, vai no cortador, vai na modelista, vai não sei o quê. Me ensinou mais ou menos, que eu não sabia nada, não tinha a menor noção como fabricava. E aí, ela me deu esse início e eu fui.
né? E aí a gente comecei fabricando cropped bem baratinho na época, acho que era 20, 15 reais lá que eu vendia, era muito barato. Mas também não era o que eu queria fabricar. Eu queria fabricar vestido, que eu sempre fui apaixonada em vestido longo, estampa, essas coisas assim. Tanto para quem não sabe, a Nayara, o perfil da loja dela é tipo estampa, né? Mais verão. Mais verão mesmo. É. E é bem vestido bem fluido, bem praia, né? Bem... É que eu sou apaixonada nisso, então eu queria fabricar algo que fosse a minha cara mesmo, assim. Não queria nada de, né? E aí, então, aluguei uma lojinha não, acho que chama box, né? Na galeria, da galeria lá na 44, acho que era tipo 4 metros quadrados, mais ou menos. Acho que deve ser isso, né? Aquelas pequenininhas, né? Isso, 2x2. Mas isso você já tinha começado a produzir? Isso, já tinha começado a produzir. Já fui, levei Já tinha o seu estoquezinho? Levei meus croppeds pra lá. E aí, coloquei lá esses croppeds. Falei, vamos ver o que esse trem vai dar, vamos tentar. Coloquei meus croppeds lá. Não tinha nenhum cliente na época, né? Então, assim, eu não tinha um público-alvo, porque eu não sabia quem seria meu cliente. Então, no início, é sempre uma dificuldade. Então, você não tinha a clientela ainda quando você começou a vender? Não. Você pegou o público do pessoal que andava lá que andava e conhecia, de porta. né? Mas também sempre investi no Instagram, né? Sempre meu alvo foi Instagram. Sempre ali mostrando meu dia a dia, o que eu ia fabricar, tecido, estampa. Pedi as minhas para me ajudar a escolher estampa. E aí, eu comecei, assim, sempre também focando no Instagram e na loja física. Só que a loja física era um pequeno problema para mim. Porque na fabricação, exige muito da gente, né? Sim, então, assim... certeza. A loja não tinha um horário certo de abrir. Né? Porque, tipo, às vezes alguma costureira me ligava, falava, Nayara, tive algum problema. Fechava a loja e ia lá resolver problema de produção. Porque, no caso, era só você. Era só então, eu, você fazia tinha que tudo. correr tudo. Comprar o tecido, produzir, fazer abrir foto, a loja, fazer foto, cuidar do Instagram. Isso, eu fazia tudo, né? Então, assim, era muita coisa só pra mim. Só que, gente, eu queria tanto, que trem, nossa, mas tanto. Que até hoje eu falo, gente, como eu conseguia fazer isso tudo que eu fazia. Então, assim, tinha dia que eu abria a loja, era 11 horas, fechava 3 horas. E, assim, às vezes o cliente ia lá, porque... quando eu comecei a arrumar uns clientezinhos, né? E aí eles não entendiam porque minha loja estava fechada. Só que como eu fabricava, fazia tudo sozinha, era necessário eu ir em costureira, comprar tecido. Então, sempre tinha algum BO que eu tinha que sair para resolver e tinha que fechar a loja urgente. Não tinha outra opção. Então, naquele momento, eu precisava fazer isso e foi o que eu fiz, né? Eu fiz o que precisava ser feito naquele momento. Eu não tinha como arcar com um funcionário para ficar na loja. Então, eu falei, não vai ter outro jeito. Então, eu vou fazer tudo sozinha. E aí... foi indo tudo assim, construindo tudo sozinha, fazendo tudo sozinha, porque meu marido ficou em Parauapebas, no Pará, e minha mãe ficou cuidando do Benício pra mim. E nisso você viveu quanto tempo, assim, nessa correria doida? Eu acho que foi mais ou menos 1 ano, assim. Né? Demorou pra mim conseguir contratar uma funcionária. Isso foi mais ou menos quando, assim, 2020? Já tinha acontecido a pandemia? 3 anos atrás, então, 2019. 19. Né? Antes da pandemia, 1 ano antes da pandemia. Porque a pandemia foi em março de 2020, né? Isso, foi 1 ano antes da pandemia. E aí, eu comecei, aos poucos, aí formando alguns clientinhos. Só que na galeria que eu tava, era muito difícil vender a minha mercadoria. Porque lá o pessoal queria roupa barata. Então, assim, eu só fui ver isso mais pra frente, né? Quando eu comecei a fabricar meus vestidos, aquele estilo mais moda praia, aquele estilo mais diferente. Né? Que era uma proposta que eu fui pra 44 justamente com essa proposta. Porque eu achava tudo na 44 muito igual, tudo muito parecido. Você entra numa loja, entra em outra, tá tudo aquela mesma coisa. Eu queria algo diferente. Então, essa sempre foi a minha proposta. Veio a pandemia e aí a gente fechou a loja, né, que a gente estava lá. Mas quando eu estava lá, eu vi que também, igual eu estava falando com vocês duas, como eu estava do lado de uma galeria que tinha roupa de 10, muito baratinha, isso acabava me atrapalhando. Eu estava numa galeria... porque não era o perfil do não público era o perfil do que público. pessoava passante lá, né? Só que como eu falei, como eu não comecei, não tinha cliente, eu não entendia muito, né? Então, assim... Depois, olhando para trás, que eu fui entender que eu estava na galeria errada, porque o público não era aquele. Então, eu estava querendo vender para pessoas que não eram o meu público. Que não iria comprar sua mercadoria. Que não iria comprar minha mercadoria. Mas foi um aprendizado também, né? Porque se você não tivesse, né, tido essa... Talvez na outra galeria que é mais cara, ou talvez você tenha talvez hoje, também não teria dado certo. Não teria condição também de bancar. No início, né? Porque todo mundo sabe que ali na 44, a gente... São altos, né? Até acho que depois da pandemia, um pouco, eles estão um pouco mais maleáveis, né? Mas antes era tipo assim, se você não quer, tem quem queira. E era super difícil pronto, alugar né? um lugar, né? Lá na 44 anos. Hoje já é mais fácil, né? Depois da pandemia, que muita gente, querendo ou não, quebrou. E eles colocavam o preço que eles queriam, né? Tipo assim, e tinha gente para poder pagar. Porque tinha não fila, tinha, né? Tinha fila de pessoas para entrar. E hoje já não é mais assim, né? Então, na época, eu tinha essa loja que era, assim, mais barata, né? Mas só que realmente não combinava com... Não era para minha proposta de público, né? A minha roupa, o pessoal queria roupa muito barata. Então, veio a pandemia. Inclusive, deixa eu contar um negócio pra vocês, gente. Eu empolguei, né? Primeiro final de ano, na 44, tal. Fui lá, vendi horrores. Estacionava meu carro lá embaixo, que eu comecei no Cliozinho do meu pai, né? Que eu já falei isso daqui uma vez com as meninas.
Eu comecei no Cliozinho do meu pai, que eu estava aqui em Goiânia sem carro, então era o carro que tinha para mim começar. Era um Clio bem velho, azul. E aí eu estacionava meu carro lá embaixo. E aí, final de ano, todo dia vendendo horrores, horrores. E não tinha aquele negócio de Pix, né? Não. Então a gente sabe aqueles bolão de dinheiro assim. E eu sozinha e saía. E fazia tudo sozinha. Então, assim, nunca tive muito medo. Meu medo mesmo era de não ter uma profissão, né? Que eu falo aqui para vocês, né? Que eu não queria ficar só em casa, né? Então, assim, final de ano vendi horrores. E aí, meu primeiro final de ano vendi muito, empolguei, mas meu marido, a gente foi viajar. E aí viajou, ficou 15 dias fora. Não produção você tem que programar. Senão você tá lascada, minha filha. Não programamos nada. Quando chegou janeiro, que viajando de boa lá, achando que tava podendo, minha filha, me lasquei. Porque aí o que aconteceu? Eu me acomodei, achei que podia me acomodar. E no comércio, hoje eu entendo, né, quem empreende, a gente não pode se acomodar nunca. Você tem que estar sempre buscando, atualizando, sempre, nunca para. Então, a gente meio que deu uma falida, né, nesse período aí. Porque viajei. Torrou tudo a grana. Torrei, achei que tava podendo, não me programei com produção. Cheguei, não tinha roupa para vender. Não tinha nada programado, nada cortado. E as contas não param. E as contas não param. E aí, nesse momento aí, eu me lasquei. Me ferrei. Então, assim, ficou de aprendizado para mim também, né? A gente tem que dar uma segurada no final de ano. Quem está escutando isso aí, é um planejamento, principalmente de produção. Porque uma produção, hoje a minha produção é em torno de 2 meses, no mínimo, para me conseguir trazer uma coleção. Então, eu começo a fabricar uns 2 meses antes para me trazer. Igual, vou ter uma coleção em agosto agora. Eu já estou fabricando ela desde o início de junho. Então, já é tudo programado. Então, a gente deu essa bobeira aí, meio que deu uma quebrada nessa época. E aí, veio a pandemia, né? E aí, a gente teve que fechar a loja também. Mas a gente já estava meio quebrado. E aí, foi o momento que a pandemia, que era para ser um momento ruim para mim, no caso do comércio, acabou que foi o momento melhor que eu tive, assim, na vida, até hoje. Foi a minha virada de chave. Porque eu falo que a gente sempre teve presente na internet. A gente nunca largou a internet. A internet sempre foi meu foco principal. Não interessa, eu tinha poucos seguidores, estava falando para 1 ou 2 pessoas, eu estava ali, firme e forte todos os dias, sempre mostrando meu produto, minha correria. Então, quando veio a pandemia, eu falei, Carlos, agora fudeu, meu filho. Isso já estava difícil agora, então esquece. Não vai dar mais certo isso daqui. Vamos parar. E o Carlos falou, realmente, agora a gente está vindo um momento difícil. Se você não conseguir se reerguer, eu acho que não vai dar para continuar, porque eu estou investindo, né? O que ele investiu um pouco do salário dele também. Sim, com certeza. Estou investindo e a gente não pode ficar investindo meu salário, porque como é que vai fazer? A gente vai quebrar total. E eu falei, não, tudo bem, então vou tentar, se não der certo, a gente desiste então. E aí me ver a pandemia, oh, meu Deus, foi só glória para mim, pelo menos no comércio, para mim foi muito bom, porque a gente estava presente no online e o pessoal começou a ir para o online, todo mundo foi para o online e largou o físico. Então, esse foi o meu momento, foi a virada de chave que eu falo. O nosso momento foi esse. E quando veio a pandemia, a gente conseguiu muito cliente do online. Então, foi aí que a gente conseguiu. Porque eu acho que, independente da pandemia ou não, tipo, a mulher, né, nós todas, né, nós 3 sabemos disso, porque trabalhamos com moda feminina, a mulher, ela quer sempre se vestir bem, né? Independente se ela tá na casa dela ou se ela está, tipo, até saindo, pra dar uma aliviada no estresse, né? Tipo, tô estressada, eu quero gastar. Tem até um filme que eu gosto muito, que é aquele Estagiário, né? Que ela teve também, tipo, essa expertise, que fala que uma mulher com uma taça de vinho ou uma cervejinha na mão e uma compra online é o melhor casamento que tem. Porque ela tá ali de bobeira, ela tá ali vendo as postagens, tudo, né? E ali, naquele momento, se ela gostou daquela peça, ela vai entrar em contato com você e ela vai comprar. Tanto que, para nós, também foi uma virada de chave muito grande na pandemia, porque, como todas, né, todas as empresas fecharam, muitas pessoas, desde o início, ficaram com medo, então, de investir, até de investir. Fecharam. E de investir em mercadoria. Sim. E a gente não parou. Eu também, assim, até, né, não é uma coisa legal de se falar, mas, assim, gente, nós tínhamos muita conta para pagar, né? Sim. Ali naquele momento, quando eu fechei, a gente fechou a loja, né, no caso da galeria, e a loja do Galo estava fechada, que era a única loja que a gente tinha. Assim, eu acho nós tínhamos a despesa. Aí começou as lives, não sei se vocês se lembram, que até foi o Gustavo Lima, que foi o primeiro a fazer a live em Goiânia. E a mulherada, por mais para assistir em casa, elas queriam um look novo. E a gente tinha cropped, body, né? No caso da parte do body e tudo mais. Aí a Brand já ficou um pouco de lado, mas a gente já tinha fabricação nossa. Inclusive, eu fiz antes da pandemia fechar, uma encomenda de... Peguei todo o meu capital de giro que eu tinha, que na época era R$20.000. Para quem tinha começado com nada, eu já tinha 20 mil, né? E comprei, tipo assim, a nossa remessa, que a gente falou, nossa, esse ano a gente vai bombar. Foi quando veio a pandemia. Aí veio a pandemia, a gente falou assim, nossa, nós precisamos vender essa mercadoria, porque senão nós damos... Aí lascou. Meio que você gastou o seu dinheiro, né, na farra e na viagem e não se programou. Foi. No meu caso, eu me programei para ter estoque, porque eu achei que ia ser o ano ia bombar, né?
que todo mundo falava, né? 2020 vai ser um ano top, né? Aí, quando chegou a pandemia, eu falei pro meu marido, lascou, nós vamos cancelar o pedido, porque a gente tinha parcerias, né, com outras pessoas, então a gente não tinha a produção que a gente tem hoje, né, que é a facção, a compra de tecido, eu ainda não comprava o tecido. Então, eu tinha parceiros que eu comprava deles já e já entregavam o produto acabado. Eu escolhia, mas eles que me entregavam. Aí eu falei, lascou. Veio a pandemia, a gente não tem condição, porque se não vender, nós vamos quebrar. É o único dinheiro que eu tenho. E como a gente trabalha com giro, hoje, na atualidade que a gente, né, todos nós sabemos, o giro é o quê? Você fabrica, você vende, você compra para outra coleção. Né, que as pessoas não têm essa expertise. Até foi muito interessante o que você falou, porque as pessoas que querem começar agora, elas não têm essa noção, às vezes. Né? Eu já falei algumas vezes no meu Instagram que, assim, você tem contas a pagar. Por exemplo, você tem um Correios que vai vencer depois. Foi um erro muito iniciante. Você tem que programar a questão de uma embalagem. Ou se você tem um funcionário, o funcionário ele tem a questão dos custos. Não é somente o salário dele. Ele vai ter férias, ele vai ter o 13º. E tudo isso a gente tem que se programar antes. Não deixar, né, as coisas irem acontecendo tipo, não pensar nisso. Mas eu tive a experiência que você não teve quando a minha empresa quebrou da primeira vez. Ai. Então, quando eu comecei a vender online, eu já tinha tido a experiência dos 4 anos que eu trabalhei quando eu vim para Goiânia. E depois eu tive a experiência quando a empresa quebrou, então eu já estava meio que calejada. Eu já sabia que eu tinha que economizar. Nossa, eu tava muito crua, gente. Fui muito ingênua. Mas eu falo, é só errando, né, Nay? É só errando pra gente empreender, poder aprender. eu falo que o que vale mais empreender é a experiência. Experiência é que vai te dar ali o caminho. Você vai começar a entender muita coisa. E querendo ou não, eu peguei mais que uma malícia, eu falo assim. Quando eu comecei a empreender, a mexer com pessoas, e aí você vai vendo como que é realmente o mundo, como que funcionam as coisas. Com certeza. Então, eu acho que empreender, realmente, para quem quer empreender, é importante. A experiência é a coisa mais importante que tem. E não, sim, ficar se culpando pelos erros, né? Não, porque gente, a gente vai errar. Vai errar você todo falou dia. que tem 3 anos, né? É. 3 anos de experiência na parte. Seus pais têm de comércio também. Tem. E mesmo assim, Ainda errei. eu erro. Você provavelmente erra. E ainda vou errar, com certeza. E assim, é até legal, gente, na parte que nós somos, né? Hoje a gente conversa, a gente se encontra, né? E até é muito bom quando a gente se encontra, porque, gente, sempre tem Troca alguma coisa em comum. experiência, sim. É sempre a mesma resenha, a mesma ladainha. Deu Eu pior, sou deu não sei o quê. e A assim- gente se identifica muito. E eu acho bom os nossos encontros, que a gente identifica muita muito os problemas. experiência, né? São muito parecidos. Então, assim, a gente consegue estar ali resolvendo, uma ajudando a outra. Falar, Nath, tive esse problema aqui. Ai, fulano, tive esse problema. E a gente vai trocando experiências e ideias, que eu E acho assim, graças importante. a Deus, pelo menos no nosso ciclo de amizade, assim, nós não mentimos, né? Então, Não. assim, não fica contando vantagem, né? Nossa, vendi horrores. A gente fala, nossa, essa semana tá meio paradinha, né? Tá difícil. E assim, gente, é natural. E é até ruim você, às vezes... Por exemplo, essa pessoa que fala, nossa, eu tô vendendo horrores. Você fala, nossa, essa semana pra mim foi tão ruim. A gente fica querendo achar o defeito na gente. E às vezes não, gente. É o mercado que tá assim e tal. Agora, Júlia, por exemplo, todo mundo sabe que é férias. Tem 2 anos que o pessoal não saía. Agora o pessoal tá saindo. Então, assim, essa troca de experiência que eu tenho com vocês, que a gente tem com outros lojistas também, é muito interessante, porque a gente vê que, às vezes, os defeitos que acontecem na nossa empresa, os problemas que acontecem, as dificuldades que a gente Não é só enfrenta, com a gente. não é só com a gente. Não. Várias pessoas passam por isso todo santo dia. E o que eu falo, assim, que a gente só não pode é desistir. Porque se a gente desistir na primeira, tipo, a Desistir buta não é que a gente opção. passar, não é uma opção, né? Não. Então, a gente não pode ser acomodado, como você mesmo disse. E também não podemos, assim, pensar que na nossa empresa não vai ter problemas. Que vai ter. E são muitos, né? Muitos problemas que a gente vai ter. Inclusive, eu conheci a Bruna, né? Passando os perrengues, gente. Tirando foto lá em Pirinópolis, no hotel. Tava lá cheguei lá em Pirinópolis, em um hotel lá. Tava lá a Bruna e o Cleibson lá tirando foto. Eu falei, Carlos, olha aqueles ali, ó, guerreiro igual nós, meu filho. Olha lá, situação do pobre, do coitado do homem, na hora dessa, tirando foto daquela mulher. Certeza que tá igual nós, que nós fomos pra lá realmente pra tirar foto também. E aí chegou lá, tava os dois lá tirando foto. Eu falei, olha lá. E aí acabou que a gente se encontrou, conversou, né? Deu super certo. E eu falei assim, ó, tô sentindo, hein? Os dois até abriram, foram muito abertos, abriram a empresa deles pra gente, que a gente tá meio que se estruturando agora. A empresa, a Wish, eu falo que ela cresceu de uma forma, depois que veio a pandemia, muito rápida. Então, a gente atropelou muitos processos, porque realmente eu não conseguia fazer tudo que eu precisava fazer. A produção, querendo ou não, ela consome muito tempo da gente. Então, assim, eu faço foto, eu fabrico, eu penso nos modelos, eu penso nas estampas. Então, assim, é muita coisa para uma pessoa só. Né? Então, a gente atropelou muitos processos que, quando vocês abriram as portas pra gente, conseguiu
ver melhor o que a gente precisa organizar dentro da nossa empresa, que é o que a gente vai fazer agora esse ano. A gente está parando para organizar tudo, porque foi crescendo, 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 atropelando fases e etapas. E quando a gente cresce muito rápido, querendo ou não, é muito perigoso, que você Sim. precisa investir mais dinheiro, cada vez mais dinheiro, que você Cada precisa vez comprar mais tecido, mais facção. E foi o que aconteceu ano passado. A gente aumentou muito a produção, porque os clientes estavam reclamando que não tinha mercadoria para atender. Atropelei fases, processos, fui procurando facção. E aí acabou que a gente perdeu um pouco na qualidade das peças. Porque eu queria fabricar para atender todo mundo. Só que eu fui atropelando processos, né? Eu fui querendo fazer rápido para conseguir atender o maior número de pessoas e não deixar ninguém chateado. E a gente não pode fazer isso. Hoje eu vejo que tem que ser tudo com calma. Então, esse ano a gente vai parar para fazer isso, para estruturar e não passar por cima dos processos. E com calma e mais devagar. Porque foi o que aconteceu ano passado, que eu até meio que adoeci ano passado, dezembro. Eu tive que afastar um pouco da empresa, porque deu uma surtada geral. Surtei. Não consegui mais. A E gente aí, se cobra muito, né? eu me cobrava muito e falava, nossa, o que está acontecendo e tal. Então, eu tive que me afastar da empresa em dezembro. O Carlos tomou frente nessa época, porque eu não conseguia mais. E aí, assim, eu resolvi que esse ano eu iria parar, respirar. A gente não iria pegar tão pesado com a gente, em questão de se exigir muitas peças, muita fabricação, um volume muito grande. A gente ia devagar. E aí, depois que eu conheci a sua empresa, eu falei, não, a gente precisa realmente organizar, estruturar. E depois conheci a da Thaís também, que a da Thaís, gente, sério. Depois a gente vai chegar nessa parte, As né? duas, a empresa das duas, eu vou falar um negócio pra vocês, viu? Eu E até aí- vou fazer um adendo aqui em relação à questão da organização, porque quem está ouvindo a gente acha que as empresas já nascem organizadas do jeito que elas não. são, né? E não. Não, é. Até, tipo assim, quando veio a pandemia, que a gente fechou as lojas, a gente alugou o centro de distribuição, a gente só comprava mercadoria e o pau torava lá, minha filha. E já ia vendendo, as meninas já guardava as mercadorias, já despachava para os clientes, começou a ter muito erro, porque a gente não tinha sistema. Aí, muito erro. Foi quando a minha irmã veio para Goiânia, né, a passeio tudo, e ela já tinha uma experiência um pouco maior, porque ela trabalhava na confecção também. E lá eles tinham tudo no sistema. E aí ela presenciou o vulco-vulco que estava lá na empresa, muita desorganização, mercadoria jogada para tudo quanto é lado, a gente não tinha box. Gente, nossa, depois tem fotos aí, eu vou mostrar para vocês. O trem era doido. E ela pegou e falou pra mim, Bru, você precisa urgentemente começar a colocar suas peças no sistema. Aí, às vezes, é bom olhar de fora por isso. A minha resposta pra Às ela vezes você falou tá tão assim... naquela bagunça, você tá Sim. ali pensando em vender, pensando em atender, e aí você não tá vendo Não a tá bagunça que você vendo, tá, sim. velho. E aí, Aí vem alguém de fora e fala, minha filha, hello, né? Aí Vamos a organizar isso primeira aqui. resposta que eu... Embalando, E o, né? E aí, a organização você fica também depois. na época lá, né? Vocês também, tipo, não tinha sistema até pouco tempo. Não. Agora, esse ano a gente implantou. Aí minha irmã falou, a primeira resposta que eu falei pra ela, eu falei assim, não tem como. É impossível da forma que a gente trabalha. Eu revendo mercadoria na maior parte, o maior volume sempre foi da Brand, porque era muita peça picada. O do body ainda não, que tipo assim, a gente fabricava uma quantidade grande, né, de body. Então, assim, era mais fácil controlar, porque você tinha várias cores no mesmo produto, como assim é hoje. Da Brand era muito picado, porque eu ainda revendia as mercadorias, né? Primeira resposta que eu falei assim, não tem como eu colocar sistema, é impossível. Olha a bagunça que ela falou, não, você precisa colocar. Eu falei assim, mas né, minha irmã, só se eu parar a empresa 15 dias. Ela falou, não, você vai... Então, tipo assim, ela teve uma expertise que eu não tive na época. Hoje eu sou muito grata, porque começou a parte que você falou que você foi lá esse ano na empresa, e eu sou muito assim... Foi que deu um clique. Sim, mas eu sou muito assim, grata por hoje. Mas, gente, foi um perrengue pra colocar esse trem no sistema. Pra conseguir organizar, né? Aí, como a gente ainda assim tava na pandemia, eu falei, não, vou pegar um sistema gratuito aqui da internet, chamava Nex, e comecei a cadastrar os produtos. Assim, eu lembro que eu fiquei, acho que uns 2 meses tentando colocar tudo no sistema. E sempre até hoje, gente, viu? Dá furo no sistema, dá furo no inventário, porque vai vendendo muito, né? Então, assim, essa parte que você falou da parte da organização é uma coisa que realmente você vai vendo conforme você vai crescendo, que você vai perdendo o E controle. hoje Perde. já não vive mais sem o sistema. Não vive mais sem sistema. Porque Porque tudo acostuma, você né? controla pelo sistema. Tudo, Até gente. a roupa que você precisa, que você vendeu mais, que você precisa fabricar mais. Você vai ver tudo ali, né? Sim, e assim, eu acho que hoje a gente vê até lá pelo pessoal da 44, né? Usando como referência, porque a gente veio de lá, a gente tem as nossas lojas lá. Que assim, eu vou chutar em 80%, eles não têm sistema. Controle de estoque, fluxo de Eles não têm sistema. Eu falo, como que eles vivem sem sistema? Então, assim, é uma confiança mútua que eles têm que ter no funcionário. E, ao mesmo tempo, eles não têm a noção que a gente tem de o que está mais encalhado, o que você precisa fazer uma campanha, quanto você tem no seu estoque. Porque, às vezes, vamos supor, nós somos empresários, a gente sabe. Uma coleção flopou, né? Às vezes, não vendeu o tanto que a gente precisava. Mas, beleza, eu tenho X no meu estoque, então não precisa ficar preocupada, porque estoque também é dinheiro. É o dinheiro parado. Ok, você tem tantas peças no estoque, só que você precisa fazer uma promoção para você capitalizar, porque
porque aquelas peças já não vão vender mais. Então, através do sistema e do controle, você só tem se você tiver. Mas a parte do justamente, eu acho que é sistema, a né? questão do comodismo, né? Que querendo ou não, a 44 tem muita gente que ali tá ali, que é muito muito antigo. acomodada, É né? muito tempo, eu acho ali, tipo, 20 anos de comércio e tal. Sim. E às vezes a pessoa acomodou naquele negócio ali, né? Então, e o comodismo eu acho que é uma grande armadilha pra quem tá empreendendo. A gente nunca pode se acomodar, nunca pode achar que tá bom do jeito que tá. Eu tô vendendo, tá ótimo. Não, não tá. Vai vir alguma pessoa ali e vai te passar pra trás. Então, Sim. você tem que estar Ainda mais sempre hoje, esperto. né? Porque tá todo mundo, antigamente, tipo assim, para as pessoas aparecerem, tinha que ter o outdoor, tinha que ter isso, tinha que ter aquilo. Hoje não. Tá todo mundo disputando um pequeno espaço na internet para poder aparecer, mostrar o seu produto, tipo, se destacar de alguma forma. Né? Hoje a gente tem diversas redes sociais, né? Tipo, tem Instagram, aí tem TikTok, tem algumas outras que não são tão utilizadas, tipo o Facebook, que já tá um pouco, né, defasado, mas a gente tem Pinterest, que o pessoal também usa bastante, e tem site, e tem outras, né, outros marketplaces. Então, é muita gente... Tem que se atualizar e muita gente, né? Sim, acompanhar a moda e tudo mais. Agora conta um pouquinho da sua história. Ai, é minha vez. É sua vez. Gente, eu não vou falar demais, não. Pode falar. Foi. Na verdade, a minha trajetória assim, com o empreendedorismo vem desde pequena, desde criança. Meus pais, eles são empreendedores, né? E eles produziam e vendiam na 44 Não sabia, não. e em feiras de setores, né? E toda banquinha que a minha mãe montava, ela tinha um espacinho que ela produzia xuxinhas dos restos Isso eu de também não tecido. sabia. Tô sabendo agora, hein? Não 5 sabia, anos não. de amizade. Ela fazia as xuxinhas, né, de cabelo. E essas xuxinhas era para mim e para minha irmã vender. Então, todo cliente que encostava na banca, ela oferecia, ela induzia a gente a oferecer para o cliente as xuxinhas. Então, todo o valor que vendia das xuxinhas era meu e da minha irmã. Então, tudo começou aí. Ela já ativou o seu modo empresária exato, ali, né? Empreendedora. Antes de começar a empreender, na verdade, assim, depois de pequena, né, e tudo mais, eu cresci, e aí eu passei por várias empresas, 3 empresas, na verdade, assim, que me marcaram bastante. Foram 3 empresas, assim, que eu tive experiências que eu digo que levei, né, pra vida. E Eu sei de fazendo 2. análise, Qual que é a terceira? O foi cartório, o cartório, né, que eu trabalhava com atendimento ao público. Novo Mundo, quando você conheceu o Vinícius. Exatamente, lá eu trabalhava no administrativo, né, na questão ali do departamento pessoal, a gente trabalhava com clientes internos, aprendi bastante assim na questão de gestão de pessoas mesmo, ali dentro. E antes de montar o meu próprio negócio, né, foi a imobiliária, né, que a gente trabalhava com... Os corretores vendiam e a gente fazia os processos. Tudo na parte administrativa, então. Todos os seus empregos anteriores foi na parte administrativa. Foi atendimento ao público, É. né? Por isso que a empresa dela é organizada desse tanto. Então tá É, explicado, minha gente, pra filha. quem não sabe, já que a Thaís tá um pouquinho nervosa aqui, a Thaís, ela é, assim, metódica, tipo, uma pessoa 100% correta, assim, eu falo que é uma das poucas pessoas que eu ponho minha mão no fogo. É uma pessoa muito honesta e, assim, até pelos os últimos empregos dela, aí dá para poder saber. E é uma pessoa que ela, até pouco tempo atrás, né, continua sendo, mas uma pessoa totalmente centralizadora. Sim. Então, assim, tudo na empresa dela Melhorei bastante. passava por ela Você me ajudou 100%. Aí, assim, a gente conversava, né, como a gente, tipo, tá mais próximas há 2 anos, mais ou menos. A gente se conhece há 5 anos, mas tá mais próximas. Então, a gente conversa todos os dias, nós somos muito amigas mesmo, né? Então, assim, era 2 horas da manhã, ela tava trabalhando, ela fazendo coisas que, tipo assim, eu falava, amiga, contrata alguém para te ajudar. Depois de 2 anos, né? Então, Foi ela sempre na parte administrativa, então sempre ela quis fazer tudo, sempre a parte administrativa, financeira, tudo, ela sempre puxou a responsabilidade para ela. Ela não queria ter funcionário para ela, falar, não, só eu sei fazer dessa forma. É E que a gente hoje, acha que ver nunca como ninguém vai que substituir. Tá, sim, né? A gente sabe que para fazer como a gente, só nós mesmos. Querendo ou não, tem que confiar. Pra crescer, tem que confiar. Assim, todos nós queremos, tipo assim, eu tenho visibilidade da minha empresa enorme, como uma farm, né, como empresas grandes que estão no mercado. E, gente, o dono da farm, que eu sigo ele, que é o Marcelo, ele não tá lá na loja todos os dias, ele não mexe mais no sistema, ele não mexe mais em planilha. Então, assim, ele tem que confiar em pessoas para gerir a empresa dele. Mas ele é tem que ser a difícil. cabeça pensante. É muito difícil, mas eu acho que é uma coisa que a gente está construindo. Então, nós aqui estamos, sei lá, com pouco tempo de empresa, né, comparado a outras empresas maiores, a gente tem que saber que a gente tem que confiar nas pessoas e não ser tão centralizadora,
da forma como a gente acha que só nós vamos fazer a coisa, né, funcionar mesmo. E a engrenagem precisa de pessoas. A Nayara foi até inteligente na hora que ela falou. Quanto mais você cresce, mais dinheiro você tem que investir na empresa, porque você precisa de pessoas. Tem que formar um time bom, né? Porque a empresa, ela, querendo ou não, só o empresário não vai conseguir. Não. E uma empresa boa é formada por um time bom, Sim. né? Que é o que eu tô na luta agora, gente. Esse ano, socorro, meu Deus. Meu Deus do céu. E aí, amiga? Então, aí eu passei por essas 3 empresas e na última empresa, né, que foi a imobiliária, que foi realmente, assim, um pontapé inicial para mim, assim, largar tudo, largar a vida de CLT, na verdade, né, e começar realmente a empreender. Inclusive, eu agradeço bastante a minha ex-coordenadora, porque ela simplesmente tirava os processos da minha mesa e colocava na mesa dos outros colaboradores para mim conseguir atender os meus clientes. Nossa, que gracinha. Né? Às vezes ela me dava Como que é o nome da coordenadora? Silvia. Tomara que a Silvia não seja demitida por causa disso. Vai ser não. Pois é. Aí, nisso, eu fiquei 6 meses lá. Né? A demanda, assim, eu utilizava o meu horário de almoço para fazer as entregas e tudo mais, estava muito corrido. E eu decidi realmente sair da CLT, né? E viver de vender roupas. Amor! Eu também amo. Nossa. Primeiramente, a gente fez, eu, meu esposo e minha irmã, a gente colocou R$250 na mesa, cada um colocou 250, a gente fez uma compra no AliExpress. A gente começou a revender, levava 50 dias para chegar a roupa, mas quando chegava a gente já postava, vendia, entregava, todos os dias tinha entrega, e a demanda foi aumentando. E você fazia suas fotos, assim, fotinhas, ou você usava a foto deles? Na verdade, nesse momento a gente usava as fotos deles, Usava né? fotos Mas deles. era Thaís fazendo foto, nem imagina essa resenha, não. Não, mas fazendo fotinho de look, eu falo, sabe? Fotinho de mas chão, assim. tá. É. Não ela, né? Não, é. Gente, ela é muito discreta. Tem que ficar brigando com ela pra ela aparecer. Depois eu vou aparecer aqui por ela, pra vocês. E depois disso, a gente pegou um dinheiro, foi para São Paulo comprar roupas. Chegando lá, por inexperiência, a gente chegou no horário errado. A gente chegou, era depois do meio-dia, do Brás. A gente já não encontrou roupa mais. Pra quem não sabe, o Brás só na madrugada, hein, Só gente? madrugada. Então, a gente chegou muito tarde e provavelmente era um dia errado também. A gente não encontrou roupa, eu meio que desesperei. Lá a gente encontrou uma galeria que vende só bolsas, né? Bolsas, carteiras e tudo mais. Aí a gente decidiu pegar o dinheiro e comprar bolsas, né? A gente trouxe as bolsas, na época era em torno de R$1.200. Em 30 dias a gente fez R$4.000 e aí a gente começou. A gente voltou para São Paulo e a gente já pegou um pouco mais de experiência, comprou roupas lá para revender, né? E descobrimos, encontramos também fornecedores aqui em Goiânia. E entrou também a questão da produção. Tentamos produzir, não deu certo. Então, um ponto assim comum que nós temos, nós 3 aqui agora, é que assim, todas nós não tínhamos capital e todas nós começamos tipo com pouco e revendendo, ou então, né, você no caso foi para São Paulo, a Thaís foi para São Paulo. E eu comecei, não deu certo, e depois comecei a revender coisas daqui de Goiânia. E hoje todo Então, mundo aqui fabrica também. Todas nós fabricamos hoje todo mundo aqui fabrica. Por mais né? que não deu certo no começo, Gente, mas empreender é fabricamos, isso. Vai dar merda, mas você vai continuar ali tentando, Vai meu filho. O continuar povo vai te tentando. derrubar e você levanta. É isso aí, A não tem produção jeito. não deu certo, mas a gente viu que a gente poderia continuar revendendo, né? A gente revendia somente online. Aí depois surgiu a oportunidade de alugar um ponto na 44, aí a gente passou a ter a loja física. E foi lá embaixo, online, onde a gente se conheceu, ou não? Foi, né? Naquela lojinha. Não, amiga, mas você pulou uma parte aí. Você pulou a que parte você fazia mesmo. da feira aí, que você escolheu do Rapa. Do Rapa, eu quero saber dessa parte aí, Foi o ué. momento que a gente fabricou, né? Foi a primeira produção, na verdade. E o que você fabricou? A primeira produção que deu errado. Foi na época da Copa. A gente 2014? Sim, exato. Ou 2018? Não, 2014. Isso, a gente produziu umas blusinhas. Então, não tem só 5 anos que você tem, empreende, não. Errou. Ué. Quantos anos você empreende? Tem 7, 8. 8 anos, é a mesma época que eu. E aí você fabricou pra Copa, então, e foi vender lá na rua. Sim, Copa esse ano de novo, hein, Todo gente? mundo vendendo e eu e o Vinícius não vendendo. Sério? Não deu muito certo. Aham. Né?
E era correndo do Rafa, e o Rafa, Rafa. Gente, eu não imagino a Thaís correndo do Rafa, sério. E o Vinícius, porque o Vinícius é super sério. Imagina o Vinícius correndo do Rafa, gente, não imagino. Você vê, né? Tá, gente, todo mundo passa perrengue. Então não fica Todo aí, mundo passa. não quero começar de baixo. Minha filha, todo mundo começa de baixo. Todo mundo começa de baixo. Às vezes a pessoa olha lá a lojona que tá lá no Mega e fala, nossa, que lojona, quero também. Não é assim, meu bem. Vamos começar lá de baixo, todo mundo começa assim, né? É. Então, E eu falo assim, que a parte boa de começar de baixo e você não ter dinheiro, você não ter capital, é que todas as conquistas que a gente vai fazendo ao decorrer do tempo, né? Nós vamos sendo, tipo assim, extremamente gratas, porque a gente sabe o suor e o sacrifício que foi. foi, é. Né? De você ter aquilo que você nunca imaginava que fosse ter e que não, quando a gente começa um novo negócio, a gente nunca imagina que vai dar certo. Cada né? conquista é uma vitória muito grande, Sim. assim. E é comemorada demais, assim. Pelo menos a gente comemora até hoje Sim. como se fosse, né, um gol, assim. É, e eu falo assim, é uma coisa até pra gente refletir mesmo, que assim, nós temos que parar hoje e falar, gente, aonde eu tava 8 anos atrás e aonde eu tô hoje? Então, a gente passa perrengue até hoje? Passa. Muito. Mas o que a gente passava antigamente, a gente não passa hoje. Falando nisso, até uma coisa que eu lembrei, que quando eu comecei, eu ia no Cliozinho do meu pai, como eu tava falando pra vocês duas. E aí, eu passava sempre assim, ali na porta do Mega Moda. E aí, eu sempre sonhava, falava, gente, um dia, se Deus quiser, ainda vou passar nessa rua aqui com um carrão. E com fruto do suor do meu trabalho. Não com dinheiro de outras pessoas, meu marido, sei lá, o que for. E aí, foi ano passado, né, que eu consegui comprar um carro, que era o carro dos meus sonhos. Então, assim, hoje, quando eu passo lá, toda vez eu Qual sempre que é seu lembro. carro, Nayara? Hoje eu tenho um Jeep, que sempre foi meu sonho, que tinha que ser branco com teto preto. Não podia ser de outro jeito. Outra cor, não quero. Deve ser muito bom Então, conquistar assim, as eu coisas, passo lá naquela rua hoje, aquele carro, eu falo, cara, um dia eu sonhei tanto pra estar aqui, tanto pra ter esse carro, pra que meu negócio desse certo, pra ter a loja que eu tenho hoje, que sempre meu sonho foi ter uma loja no Mega Moda. E as pessoas falavam na galeria que eu tava, falavam assim, Nayara, uma loja lá no Mega Moda é uma ilusão, lá não vende, lá só tem preços, não sei o quê. E assim, eu fui em busca do meu sonho, né, que era ter essa loja lá, que pra mim era o ápice, era o auge, e eu consegui. Mas assim, foi com muita perseverança, porque, como eu falei pra vocês, não foi fácil, né? E quando a gente quer, a gente tem que, né? Eu acho que a intuição. E colocar metas também, né? Tipo assim, de você visualizar uma situação que você passa e você fala assim, não, realmente, eu quero ter tal coisa e eu vou correr atrás, levantar todos os dias. E não dar muito ouvido para as pessoas que estão de fora, porque... Com certeza. Muito bem, quando eu fui alugar a primeira loja lá no Mega Moda, né? Embaixo. Muita gente, meu Deus, Você é louca. tudo. Você é louca. Você é louca, isso tudo. Isso que eu ouvi muito também. caro. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Foi o que Vai dar aconteceu certo. também. A mim, quando eu voltei, eu aluguei a loja que eu tenho... Não, hoje não, né? Porque eu já mudei. Quando eu fui pro Mega Moda, foi quando a pandemia estava acabando, né? Que já começaram a liberar o comércio. E aí, eu falei pro meu marido, pô, a gente não pode voltar pra galeria que a gente estava, porque a gente tinha perdido o ponto lá. E a gente tinha que procurar outro ponto. E aí, acabou que na galeria que a gente estava, não estava dando certo de jeito nenhum. Tive um problema lá com a galeria, enfim. E aí, a gente teve que procurar outro lugar. A gente não estava pensando em ir pro Mega, mas meu marido falou, Nayara, vamos procurar lá no Mega, que às vezes, quem sabe a gente que agora tá nesse negócio de pandemia, às vezes abaixou o aluguel, às vezes a gente consegue. E aí, andando por um acaso, a gente encontrou uma loja lá, e o dono da loja foi super gente boa, falou, não, é o Tom da Bem Bela, ele tem uma loja lá no Mega até hoje, a Bem Bela é o nome da loja dele. Super solícito. A Bem Bela era um dos meus fornecedores. Esse já me falou. Sim, olha aí. Na época, E aí, na época, ele, não, vamos fazer um jeito aqui que fica bom pra vocês, não sei o quê. Então, assim, gente, ele abriu todas as portas pra mim entrar no Mega Moda. E aí, a gente, fulano, o que você acha? O que você acha? Todo mundo falou pra gente assim, vocês são loucos. Pagar esse valor de aluguel no Mega Moda, saindo da pandemia agora, vocês são doidos fazer um investimento desse. Não façam isso. E aí, minha amiga tinha acabado de ter uma experiência muito ruim lá no Mega, ela ainda me falou, Nayara, não vai, que você vai ter prejuízo. E aí, só que eu tava sentindo no meu coração que eu tinha que ir, que era a minha chance, era a minha oportunidade. Eu falei, Carlos, nós vamos investir tudo, vamos derrubar tudo que tem nessa loja, vamos reformar a loja do zero. A gente pegou, reformou a loja todinha e foi. Depois a gente passou pra lá, foi só bênção, deu muito certo, até que hoje a gente já saiu dessa loja, a gente tem outra loja lá no Mega agora, que é nossa, né? A gente comprou uma loja lá e a gente reformou essa loja toda. E hoje a gente tá lá numa loja nossa. E assim, tipo assim, não deu certo, e aí, gente? Fecha e parte pra outra. Só que, e assim, né? eu acho assim... As pessoas, elas bloqueiam Às a gente de uma forma, bloqueiam. tipo assim, beleza, se não der certo, se não desse certo, você fala, nossa, realmente, você tinha razão, não deu certo. Mas pelo menos eu tentei, porque e se desse?
o parte do e se desse Porque eu certo? acho assim que às vezes alguma coisa não deu certo pra mim, mas pode dar certo pra você. Sim, E às com vezes o que eu deu certeza. certo pra mim não pode dar pra você. Então assim, a gente não pode se medir pela régua dos outros. Eu acho que negócio é muito assim individual. Cada um tem o seu negócio, sabe o tipo de negócio, o tipo de público. Não, onde Então combina assim, eu com quem, sentia né? que era aquilo que eu precisava e foi assim a melhor coisa que eu fiz até hoje. Deus abriu todas as portas para uma coisa que eu sempre pedi, que eu sempre orei e assim eu fico muito emocionada quando eu lembro dessa parte dessa loja que pra mim realmente sempre foi um sonho muito grande mesmo. É. E eu falo assim, que quando a gente confia em Deus mesmo, a gente também sabe que tudo é na hora dele, né? Nada não vai adianta ser querer. na nossa hora. Não vai ser na nossa Então, hora. assim, pode ser que, né, a gente vai ter muito convicção que aquilo vai dar certo, mas se não tiver nos planos de Deus, naquele momento, não vai ser para dar certo. Até fazendo uma adenda aí, depois a gente vai deixar a Thaís acabar de contar a história dela, quando lançou o Mega Polo, que é onde a gente tem a loja agora, né? Que Mega Moda parece o nome, mas é no Mega Polo. Estava na porta do Mega Polo também, e eu, tipo assim, tinha até uma pessoa que eu revendia, né? Um concorrente nosso, que tinha bem um outdoor bem grandão lá, né? Aí eu passava com o meu focozinho vermelho, né? Que eu ia lá para poder arrumar as mercadorias na Mega Moda. E eu lembro até hoje que eu falei pro Cleibson assim, nossa, meu sonho é ter uma loja aí, nesse shopping. Shopping é grande demais, bonito demais. Porque tem o Megapolo em São Paulo, né? Que é uma referência muito grande para marcas, assim, de uma qualidade um pouco mais superior, né? E eu falo, nossa, meu sonho é ter uma loja aí, mas é muito caro, deve ser muito caro. Aí depois eu fiquei sabendo, né, que era coisa surreal mesmo, era mais de 100 mil reais. Nada a ver com a nossa realidade. Eu, meu focozinho vermelho. PVA atrasado nessa época, né? Porque tava mó perrengue. Mas eu falo assim, um dia eu vou ter loja aí, né? E assim, por destino mesmo e Deus, através dos assessores, que a gente tem parceria com os assessores, já tinha parceria até antes de ir pro Megapolo, eles começaram a falar muito sobre Megapolo, Megapolo. Aí, assim, né, aquele negócio, nossa, esse era o meu sonho, né? Sabe quando você põe seu sonho, mas depois você deixa de lado? Não é uma coisa que você é sua prioridade naquele momento? Mas, assim, quando eu consegui a loja no Megapolo e quando foi o outdoor, né? Que a gente tem um outdoor lá hoje. Tipo assim, até tem uns stories meus aí, porque realmente é muito emocionante de você falar assim, nossa, há 5 anos atrás eu passava aqui e eu falava que meu sonho era ter uma loja aqui dentro. Então, assim, a quarta loja, né, que a gente montou, que a gente tem 4 lojas hoje, foi a última que a gente fez, foi no Megapolo, que é onde eu tinha um sonho, que eu passava lá na frente e falava que ia ter. É uma coisa muito gratificante de você falar assim, nunca vai ser na sua hora, sempre na hora de Deus. Não, e às vezes a gente sonha. Confia que vai dar certo, E às vezes a gente sonha, mas a gente acha, fala assim, não é possível. tão Eu não acho que impossível, parece estar né? tão longe da minha realidade, aquele negócio ali, menino. Mas aí quando vê, já tá lá. Já né? tá lá. Continua. Continua aí, que nós estamos te interrompendo. Na parte do rapa, que a gente tava falando, que eu não imagino o Vinícius correndo rapa. Foi. Pois é, Aí mas você depois alugou a gente- embaixo sim, e as alugou. pessoas ficaram duvidando que... Duvidando não, né? Falando que Que não era era pra muito alugar. caro. né? A gente sempre revendeu, né? A gente revendia e todo domingo ia para São Paulo de ônibus, né? 10 horas para ir, 10 horas para voltar. Mas você começou Dava muito revendendo, certo. tipo, roupa mais barata, né? Isso, exato. Eram preços mais acessíveis, né? Deu muito certo, a gente conseguiu uma clientela muito boa, graças a Deus. Amiga, mas é questão que você vendia peças mais baratas, porque não tinha muito perfil ali na região da 44 de roupas com qualidade melhor, né? Quando foi que você, tipo assim, falou, nossa, verdade. agora é a hora de eu vender uma mercadoria diferente? A mesma coisa da Nayara. O que acontece? Quando a gente foi lá para o Mega Moda, não tinha muito assim, concorrência assim, de roupas de São Paulo, revenda, era mais produção, né? Aí foi ficando um negócio meio saturado, todo mundo tinha a mesma coisa, ali no corredor, né? Tinha várias bancas com o mesmo produto, às vezes, aí tinha diferença de preço, tinha preços, assim, às vezes, desleais, né? É uma disputa de preço, uma no caso. Aí você tem que concorrer com o desleal, preço. exato. Até hoje, aí né? A gente foi, assim, a gente tentou ir para um outro lado, né? Aí a gente começou a comprar no Bom Retiro, que é uma região com roupas mais, assim, com valor mais agregado, né? Com qualidade melhor. também é superior, né? Exato. E de lá para cá a gente só trabalha mais com esses fornecedores que tem são roupas mais arrumadinhas, né? E tudo mais. E foi até Então, tipo, um diferencial. Até hoje eu acho que é um diferencial, que eu acho que muita gente
conhece você, né? A sua marca, a Thaís Lourane, mesmo a marca Thaís Revenda Lourane. de multimarca. É revenda de multimarcas, porque é a parceria que você tem com é de muito tempo. E realmente é um diferencial, porque não é todo mundo. Então, assim, meio que Depois foi... veio outras pessoas vendendo o mesmo isso produto eu que queria falar. ela, né? Foi Mas meio que você que começou esse negócio aí, então, de colocar uma mercadoria mais carinha foi. de São Paulo lá na 44. Então, Exato, porque a 44, assim, era... O pessoal pensa 44, acha que é só roupa barata. né? É. E não é. E não é mais, é, né? tanto é que é uma coisa que eu já até falei no meu Instagram, que é um preconceito que as pessoas têm, que eu quero mudar isso lá na 44. Que as pessoas acham que lá é só roupa barata, que é roupa mal feita, de péssima qualidade. Sim. E, gente, não é, né? Hoje em dia, a 44 tá bem mesclada, tem de tudo. Tem preço barato, Sim. tem roupa mercadoria barata. E aí, acompanha a qualidade. Aí você vai escolher, né? Com O público certeza. vai escolher o que quer comprar. Se quer uma roupa mais barata, você vai encontrar. Mas também tem roupas com qualidade boa, né? E com preço que acompanha essa qualidade, né? Que é o caso da minha loja. Eu já Na recebi minha loja também, né? vários questão do body, directs né? de pessoas falando, Nara, tipo, eu cheguei nessa loja, eu meio que me choquei com o preço. Só que eu comprei e não me arrependi, não me arrependo, porque, assim, eu uso sempre, é uma roupa que eu amei. Então, assim, é uma roupa que a gente tenta trazer um diferencial justamente por isso, porque eu quero trazer um diferencial de roupa para 44, não ser mais o mesmo. Eu não quero saber o que o meu vizinho tá fazendo, não tô nem preocupado com o que ele tá fazendo, ou deixando de fazer. Eu quero fazer outra coisa, eu quero fazer diferente. E eu acho que assim, é uma mentalidade que a maioria das pessoas deveriam ter. Pra gente não ficar aquela coisa, igual hoje o pessoal fala muito, a 44 tá muito infestada de roupa de São Paulo, roupa Sim. do Brás. Então, assim, acho que tá faltando também isso de fabricação própria na 44, um pouco assim também. Desde 2019 que a gente tem nossos bores, né, lá no Galo, nossa, sempre também teve um choque de preço. Porque nossos bores sempre foi um valor mais elevado. E, assim, os bores sempre venderam por si só, porque a gente sempre buscou trabalhar com qualidade superior. Então, o nosso preço sempre foi o dobro do valor dos concorrentes. E, assim, muitas vezes as pessoas chegavam na loja, nossa, mas aqui no seu vizinho tá, tipo, 25. E os nossos bores, na época, antes da pandemia, ali era 59, né? No atacado. E, assim, eu nunca me preocupei com isso. Tanto que hoje a gente tem as lojas, né? Principalmente ali na região da 44. E os nossos preços são totalmente diferentes. E eu não me preocupo com isso, porque eu trago o cliente, né, do online, através de foto, de marketing e tudo mais. E eu nunca vou mudar a qualidade das minhas peças. Nunca. Pra fazer um valor menor. Nunca. Porque não compensa. Não. No meu caso, a nossa marca já é conhecida por isso. Esse body, por exemplo, que eu tô hoje, é um body que eu tenho ele, tem 4 anos. Então, assim, o body, ele é perfeito. Não desgasta, a qualidade do tecido é boa, então a facção é boa. Então, o body, ele não acaba. Porque a qualidade do body que a gente trabalha é muito bom. Então, a gente é conhecido hoje lá na região devido à qualidade das nossas peças. Então, a gente não briga por preço também. E é uma coisa que eu acho que, assim, eu pelo menos não tenho interesse em ficar brigando por preço. Não, eu quero uma roupa top, uma roupa diferenciada. Sim. Que a minha cliente vai chegar numa festa e vai falar, nossa, de onde é esse vestido? Isso, exatamente. Olha, querida, é lá da Wish, entendeu? Tipo, roupa top, Por eu isso quero que a gente isso. briga tanto na parte da produção pra ficar perfeito, justamente pra você ter um diferencial. Por isso que até mesmo, hoje né? eu não consigo passar minha produção pra ninguém, gente. Porque eu tenho que estar lá em cima, eu tenho que estar vendo como é que tá sendo feita essa roupa. Eu sou muito chata, então fica muito difícil eu passar. Filho, faz isso aí pra mim. Não dou conta ainda, mas se Deus quiser, eu vou conseguir. Calma. Vai conseguir. E aí? E a gente expandiu, a gente alugou uma sala maior, né? Somente loja física, contratamos o primeiro funcionário, o segundo, depois dividimos o online da loja física, né? Contratamos mais gente. Foi quando foi pra galeria? Engajados, sim. Vocês ficaram lá embaixo e vocês foram pra galeria, que é a mesma galeria onde a gente tinha antes. Com estoque separadamente e tudo mais, super engajados. Aí entrou a pandemia, né? Eu estava do outro lado da moeda, que, como vocês falaram, a pandemia elevaram vocês, né? No meu caso, foi o contrário, porque como eu dependia de fornecedores, então, assim, eles pararam e automaticamente eu também parei. Eu parei. Então, assim, a pandemia não foi algo legal para mim. Porque nessa época você não fabricava, né, mais nadinha produzia. E você dependia 100% do pessoal em São Paulo. Aí não tinha mais as viagens. Que ainda era mais... Nem podia viajar. Era mais criterioso que aqui em São Paulo, né, por ser referência lá. E a gente aqui fabricava de qualquer jeito, aí né? eles pararam literalmente de fabricar, não tinha coleção nova, então pra você se lascava. Pra gente não foi legal a pandemia. Você segurou as pontas na pandemia.
meio que segurou as Meio pontas. que segurou, né? Aí depois, quando foi voltando tudo, a gente foi colocando as coisas no eixo. Aí você voltou com mercadoria de São Paulo também. Exato. Quando os fornecedores voltaram a fabricar, a gente começou a postar tudo. Mas nessa fazer parte de pequenas baixo, compras. você subiu, né? Que você foi pro Mega Moda, pra uma loja maior. Foi antes da pandemia. Sim. Foi antes da pandemia. Thaís, então, quando é que começou essa fabricação que você tem hoje de t-shirts? Então, a fabricação foi algo despretensioso mesmo, né? A gente fez, assim, por fazer algo, assim, a gente queria acrescentar alguma coisa, mas, assim, sem almejar muito. A gente queria, na verdade, a gente produziu para incluir na Thaís Lourani, né, nas multimarcas, e foi isso que a gente fez. A primeira produção foi um pouco assim, as vendas foram um pouco lentas, né? Meu esposo teve o start de colocar na Shopee, né? E de lá começou a sair vendas, aí a gente já quis separar as t-shirts, né? A t-shirteria do multimarcas. Fazer outra Fazer uma marca. nova, né? Exato, fazer uma marca nova, pegar o cliente certo, né? E tudo mais. Inclusive, essa semana a gente bateu uma marca de 3 mil pedidos num único dia. Ei! Gente, isso aqui Recorde foi, de ó, vendas! Foi recorde. Eu fiquei assim, ó. 3 mil pedidos Foi o em nosso um dia. recorde, exato. Gente, Foi ela é bem. caladinha, mas Foi você vê, né? É o fácil, tal do não. mineiro, né? Ela esconde ouro. Esconde Esconde ouro, ouro. ela esconde ouro. Não foi fácil. E sim, E conta o perrengue desses 3 mil aí, como é que foi? Porque teve perrengue, vocês acham que é só vender? Vende Só 3 vender. mil dias não é. amados, não. Não é, né? Porque tem toda a questão de Da logística. realmente de planejamento, né? De planejar a estamparia, o corte, né? E tudo mais. Gente, Facção, né? Às vezes a facção não tá preparada para receber tantos pedidos de uma vez. nem a gente não tá preparado, assim, a gente não imaginou que a gente ia receber tantos pedidos em um único dia, né? Então tem tudo. O próximo é isso. 8 mil, hein? É, né? Aham. É nóis. Tem que Essa ser. menina é potência, ela esconde o ouro. Escondendo o ouro, eu falo, exato. aposta, minha filha. Eu fico insistindo que essas duas aqui postam. Assim, a parte ruim nossa, né? Tanto minha quanto da Thaís, é que a gente aparece pouco, né? A Nayara, ela veio para poder, tipo, desmistificar essa parte nossa, que a gente realmente tem que aparecer mais, mostrar mais os bastidores, nosso dia a dia. Porque eu acho assim, até voltando um pouco no assunto, na questão da... Por que a gente criou, né, a parte do... Tanto do podcast como esse novo projeto foi justamente para compartilhar coisas, experiências, dicas, informações que muita gente no nosso Instagram fica nos pedindo, né? Direto aparece algum direct de pessoas pedindo pra compartilhar histórias. Às Então, vezes gente, as pessoas é não sabem muita nem como coisa. começar, né, Nay? E assim, eu, por exemplo, eu particularmente adoro ouvir histórias de pessoas empreendedoras, como começaram, como é que foi, se passou perrengue, se não Os passou. Como estão hoje? Como estão hoje, porque eu me inspiro e eu vejo aquelas pessoas, eu quero chegar um dia lá. Não que eu esteja com inveja, mas pra mim é uma inspiração, então é muito bom pra a mim. parte de você se inspirar é muito Então, assim, eu acho que é uma boa para quem está começando, para quem quer começar a assistir um podcast desse, é até uma oportunidade para, às vezes, aprender com os erros que a gente teve e que a gente tem até hoje. Todo mundo vai errar, isso é super normal. Não desanime, né? Não tropece, não caia no seu primeiro erro, porque erros vão acontecer até hoje acontece com a gente. Inclusive, a gente não contou, né, gente? É porque só vai ficar muito longo, mas nem a missa o terço, né? Tipo, de tudo que a gente vivencia, tudo que a gente passa. Exemplo, na parte do sistema mesmo, né? Que foi até uma coisa que a gente comentou algumas vezes aqui sobre a questão do sistema, de deixar o processo, tudo da empresa mais otimizado, o processo mais otimizado. A parte do sistema, que nem... Coincidentemente também, nós três usamos o mesmo sistema hoje, né? Vou fazer até propaganda aqui, que é o Bling, que hoje ele tem um custo-benefício muito bom. E assim, ele tem todas as ferramentas que a gente meio que precisa para vender nos marketplaces. Eu também hoje, atualmente, além das lojas físicas, das vendas do site, eu também vendo na Shopee, devido à indicação também da Thaís. A gente criou um produto específico para a Shopee. Esse mês, assim, para nós também foi muito bom, que nós vendemos 700 pedidos num dia. Parece pouco, mas num dia só é muita coisa. Você tá louco. Também nós ficamos meio doidos aí para poder despachar. Mas a parte é isso que eu falo, que às vezes as pessoas não entendem a parte do processo de você deixar a sua empresa o mais redonda possível na parte de processos, de tudo mais. É que com esse tanto de pedidos, se a gente não tivesse sistema, não tivesse nada, a gente não daria conta. Se já foi difícil com o sistema, sem sistema é praticamente impossível.
Porque ali você depende de uma nota fiscal, de uma emissão de etiqueta, de uma separação de pedido, né, de uma embalagem e tudo Não é mais. só vender 700 Não é pedidos. só Tem vender, que né, gente? saber como é que vai Realmente, embalar, despachar, né? E assim, é uma coisa que, sei lá, no começo da nossa história, 5 pedidos, né? Que tinha, tipo assim, por dia, olha lá. Sonhava né? em ter um cliente, Tinha minha dia filha. que não tinha, sonhava em ter um cliente. Né? E às vezes, assim, as pessoas vêm hoje, às vezes estão no nosso Instagram e não sabem por trás. Existe a Bruna Pessoa, a Thaís Pessoa, a Nayara Pessoa. Não somos empreendedores, nós temos medos, inseguranças, medo de não dar certo, medo de fracassar. É, né? porque é o que eu medo de falo. arriscar. A gente tem medo. É. Eu tenho, né? Pelo menos eu tenho. Não, eu Acredito que tenho vocês muito. também têm. Medo de arriscar numa coisa e não dar É certo. o que eu sempre falo, porque às vezes o sucesso, igual a gente faz coleções, o sucesso da coleção passada não significa o sucesso da próxima coleção. Às vezes as pessoas podem gostar muito do produto que eu fiz nessa coleção, mas na próxima, às vezes pode ser que não. Então, assim, não é. Às vezes tem cliente que chega na loja e fala, Nayara, deve ser muito bom ser você, tudo que você faz, você vende. Eu falo, não é assim. Não é assim. A gente tem que fazer o produto certo, o produto que o cliente quer comprar. Então, assim, eu me empenho muito, eu trabalho muito, de final de semana. Às vezes a gente viaja, mas a gente viaja sempre para fazer coleção. Sim. Eu não viajo não é à toa. A última viagem agora que eu fiz que foi de descanso, realmente, Uhum. o final de semana a gente passou descansando com o nosso filho. Mas todas as viagens são realmente para trabalhar, para tirar foto, porque eu sou a cara da marca, né? Uhum. Então, tudo é tudo pensando em trabalho mesmo, não é para descansar, ficar Mas de une boa, o não. útil, né? Une o útil ao agradável. Aí acaba que a gente aproveita um pouquinho também, conhece lugares novos, né? Agora em agosto a gente vai fazer uma viagem bem top, que eu não vou falar aqui agora, que é surpresa. Eu também já sei. Então, mas assim, até coincidentemente, quando eu conheci a Nayara, que eu conheci a Nayara faz pouco tempo, né, Nayara? A gente se conheceu em janeiro desse ano. Foi, pouco tempo. Porque pela primeira vez eu decidi tirar foto pra Cereja Body, né? Que é a marca de coincidência. body. E eu nunca tinha tirado foto. Sério? Tipo assim, Nunca eu tinha? sempre- nunca tinha. Foi a primeira vez disso eu que não eu fiz. sabia. É, não? Não. Foi a primeira vez que eu fui. Nossa. E aí eu levei alguns acessórios, fiz parceria, né, com algumas marcas, tipo de acessório, eu levei para poder tirar foto. A gente fica sempre naquela insegurança do pessoal criticar, ou nada a ver você tirar foto, Eu não né? importo Tem que ser isso, não. modelo, tudo. Eu também, assim, ultimamente eu não importo mais. Eu tô ligando foda-se, né? Uhum. Mas eu percebo, Nayara, que uma coisa que você já trabalha na sua marca, eu percebo que quando eu apareço nas marcas, o produto, ele vende mais. Vende. Porque as pessoas veem pessoas reais, que é uma coisa até que a gente tá no nosso Instagram agora da Cereja Body, que é o Cereja Cast, né? Cast que na tradução da palavra significa elenco. Que são meninas, né? Normais, assim, sem ser modelos, com corpo natural. A vida real. Vida real, baixinha, alta, gordinha, magrinha. Todo tipo de corpo que você imaginar. Para mostrar que as nossas peças, elas não ficam só maravilhosas nas modelos. Elas ficam maravilhosas em qualquer pessoa, porque nós somos maravilhosas. Eu falo assim, todo ser humano, ele tem que ter consciência que ele é a imagem e semelhança de Jesus. Jesus é a pessoa mais linda que existe. Então, nós somos perfeitos, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, assim, quando a gente posta alguma coisa, vamos supor, nos stories, fica com medo dos haters, o hater, se ele te criticar, se ele falar mal de você, diz mais a respeito dele, não tem nada a ver com você. Eu não tenho medo do hater mais, assim. Porque, igual eu falei, eu comecei, na verdade, tirando foto, porque eu era muito tímida, gente. Eu não falei essa parte, né? Eu era uma criança que... Não, sério, eu era uma criança que tinha vergonha de pedir a professora para ir ao banheiro. Eu era uma criança que tinha vergonha de tudo, assim, na vida, que vocês podem imaginar. E aí, o que fez mudar foi o comércio. Eu fui obrigada, eu me senti obrigada a mudar. Então, quando eu comecei a empreender, que eu tinha que estar ali na loja atendendo, eu tinha que conversar com a cliente. Como que a cliente vai chegar lá e eu vou ficar calada, tímida? Eu não ia vender. Então, o comércio foi essa virada de chave para mim, para tirar a timidez. E, assim, foi muito bom para mim, porque foi libertador. Então, para você, então, foi tipo libertador. Assim, literalmente um desafio. Foi um desafio. Assim, eu tirava foto, o Carlos lembra, era tipo 1h30 tentando fazer um vídeo, uma foto, era uma bosta aquilo. E aí, agora, hoje em dia, para mim, já é super natural, né? Eu aparecer, eu conversar, eu acostumei, na verdade, a aparecer e conversar. E eu acho, assim, que é o diferencial da marca hoje, da Wish, é isso ali. Eu acho, assim, quando a gente começou a fazer isso ali na 44, quase não tinha lojas que faziam isso. Se tinha, eu não me lembro de nenhuma, para estar falando aqui para vocês. Então, a gente começou mostrando bastidores, que eu acho que foi o nosso diferencial, e é o nosso diferencial hoje, fazer as Até fotos. hoje, né? A gente, no início, era porque a gente não tinha dinheiro para pagar modelo, né? Era uma coisa... Modelo é uma coisa cara. Sim, com certeza. Então, a gente não tinha esse investimento para fazer. E o dinheirinho que a gente tinha, a gente preferiu, optou por investir em influenciadoras,
que é para mostrar e divulgar a marca, que eu achava mais importante, mais interessante do que eu investir esse dinheiro em modelo. Então, eu mesma tirava as fotos, fazia tudo, mas não porque eu gostava, e até hoje não gosto de fazer foto, odeio fazer foto, é uma coisa que eu faço, mas por obrigação, porque... Quando eu viajo, por exemplo, aí eu sempre peço alguma menina, alguma modelo para ir lá para a loja fazer algum provador. Só que não vende, quando sou eu. Então, assim, hoje, querendo ou não, a marca está muito vinculada ao meu rosto. Então, para me vender, eu tenho que estar aparecendo diariamente, fazendo foto, mas hoje tudo. a gente vê a questão das grandes marcas, por exemplo, a NV, né, que é da Nativosa, tem até a questão da reserva, tudo que eles falam, que a marca é muito ligada com o lifestyle, né? Que, tipo assim, a parte da pessoa física agregada à pessoa jurídica, né? E é isso né? que a Wish hoje, eu acho que meio que é assim, querendo ou não. É um lifestyle também, porque eu mostro ali a minha vida. Eu mostro o que eu tô vestindo, o que eu vou sair, o que eu vou usar. Eu vou fazer um adendo aqui, viu? A Nayara briga com a gente não utiliza e não usa. Às vezes a gente, não, vamos supor, tá com outra roupa, né? Ela fala, não, você tem que usar roupa só da sua marca, né? Mesmo. É porque como ela vende vestida, é até mais fácil, mas às vezes, tipo, tem que fazer um complemento. E hoje, realmente, na hora que eu fui vestir minha roupa, eu falei assim, o body eu já ia vir, lógico, né? Mas a parte de baixo foi, não, tem que também... Eu ia vir calça Prada, né? Que é a nossa fabricação nova também. Mas eu falei, não, eu vou também com uma calça que é da loja. Porque, realmente, eu acho que... eu amo o que eu faço, eu visto as roupas na loja, orgulho, praticamente quase todas. Quando eu não visto, eu visto alguma coisa da Thaís ou até sua, né? Né, Nayara? Que até hoje estou esperando meus vestidos. Mas, enfim, assim, a gente tem que realmente... quando a gente fabrica, que nem colocar a nossa cara na peça, é uma coisa que a gente usa, gosta e vende, que até o bordão da minha empresa aqui a gente só vende o que a gente realmente ama. Porque ama e usa, né? Porque hoje eu utilizo todas, nem tanto body que eu tenho lá, que nem dá para usar todos os bodies que eu tenho. Tem muito, né? E, assim, até uma coisa interessante, voltando na parte de Deus, assim, de falando a questão de esperar, né? A gente ter paciência para esperar o tempo de Deus, é a questão de... A forma como Deus vai ligando as pessoas na hora certa, no momento certo, que é a questão de, tipo assim... você, quando apareceu assim, na nossa vida, né? Que, tipo, a gente já tinha amizade, eu já tinha amizade com a Thaís e tudo mais, e você veio para agregar. A parte, tipo assim, de forçar a gente, tipo, ter que aparecer mais, falar mais da sua marca. E você, na nossa parte de processo, de empresa. Meio que se complementou. Hoje a gente se complementa de certa forma, né? Lógico que não tem como comparar o que hoje é a minha empresa com o que é a Thaís na parte de processo, porque você começou agora na parte de processo, você não tem as pessoas... Por exemplo, eu tenho uma coisa que não tem na empresa da Thaís, ou a Thaís tem uma coisa que não tem na minha empresa. Por exemplo, eu tenho o meu financeiro, que eu não faço mais a parte do financeiro. Então, hoje, até no próprio sistema, nenhuma mercadoria sai da loja se não passar para a parte do financeiro. Ele já coloca no contas, né, ali da parte do sistema... E automaticamente já tem toda a conciliação bancária, que realmente isso requer pessoas, requer time. E assim, para quem começou com a parte, tipo, tinha um carrinho lá, nunca imaginava que você ia ter tantas pessoas para cuidar da sua vida financeira, tal. E hoje as pessoas às vezes olham de fora e falam, nossa, para que o Bruno tem tantos funcionários? Não tem necessidade, né? Porque a gente não fatura um faturamento de uma empresa assim com, sei lá, 100 funcionários. Mas para você, que vai se estruturando, você precisa de pessoas. Hoje, graças a Deus, a gente fabrica. Então, o tecido chega, ele dá entrada no sistema, o tecido também. Quando ele sai para a facção, ele dá a saída no tecido. Eles fazem a questão do custo, tudo pelo sistema. Já gera ordem de compra, que antigamente a gente não tinha ordem de compra. Hoje, na parte da fabricação do body, tudo tem ordem de compra. Ele vai para a facção, já sabendo quantas peças vão, quantas peças tem que voltar, o custo que foi para isso. Então, assim, eu acho que tem podcast pra gente falar, sem podcast, porque nós não contamos nenhum pingo do que a gente vive, do que a gente tem para viver ainda, né? Então, gente, esse foi o nosso primeiro podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente falou um pouquinho da nossa história aqui hoje para vocês ficarem mais íntimos e nos conhecerem melhor. Nós vamos deixar caixinhas de perguntas no nosso Instagram. Vocês mandem lá as dúvidas que vocês têm, que nós vamos estar respondendo nos próximos podcasts. Para você que está começando, eu acho que vai ser de grande valor. Vou deixar aqui o Instagram de cada um de nós. É Cereja, Body, Thais Lorane e Wish. E é isso aí. Beijo.